quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Mateus, capítulo 4, de 1 a 4. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus aqui está citando Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, e eu gostaria, só para efeito didático, que você repetisse essa porção da Escritura, né, que Nosso Senhor menciona. Se puder, diga comigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, como se vocês tivessem jantado. Vamos tentar de novo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acho interessante que as pessoas presumem que se tiver jantado fala mais alto. Eu não sei que relação tem a ver a comida com o barulho, mas o fato é que a gente também cai nessa quando faz a brincadeira e vocês do outro lado respondem. Gente, vamos tomar esse texto como ponto de partida para nossa reflexão e para aquilo que nós queremos construir juntos. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Presume-se que a sensibilidade ao Espírito não diz respeito só ao lugar para onde ele vai, mas a tudo o que ele fará no deserto. Qual o motivo pelo qual ele foi conduzido ao deserto? A Escritura é clara: ser tentado pelo diabo. E porque enfrentaria o diabo, jejuou. Eu já vi pregadores apresentando uma ordem diferente. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito para jejuar e porque estava jejuando, o diabo resistiu. Não, a ordem precisa ser vista na perspectiva correta. Ele é levado pelo Espírito para um confronto com o próprio Satanás. E porque enfrentaria Satanás, entre outros motivos, jejuou. A primeira tentação aborda justamente um elemento importante. A Bíblia diz que ele teve fome. E muitas pessoas entendem isso errado. Como se Jesus tivesse sido tentado a quebrar o jejum. Mas a Bíblia diz que ele sentiu fome depois dos 40 dias. Portanto, seu jejum já havia chegado ao fim. A tentação aqui de Satanás para com Jesus não é para quebrar o jejum. A tentação é para acessar comida de forma acelerada, por um motivo. Jesus estava com fome. Agora, quando a Bíblia fala de alguém com fome no final de 40 dias de jejum, não é a fome que você conhece. Aquilo que eu e você costumamos chamar de fome, na verdade é um desconforto, um protesto do nosso corpo, habituado a receber doses de energia, leia-se, glicose, em quantidades e momentos pré-determinados. Quando pulamos uma ou duas refeições é suficiente para começar a ter um desconforto, né, no corpo da gente, que basicamente está pedindo: me dê aquela cota de energia que você costuma me dar. Porque a energia fundamental que movimenta o meu e o seu corpo é a glicose. Provém de um grupo alimentar específico que nós chamamos de carboidrato. Acho que aqui em Portugal se fala mais hidrato de carbono, né? Agora, quando isso não está entrando, quer seja porque alguém está jejuando, ou está lá numa dieta só à base de proteínas, gordura, vegetais, mas que não tem hidrato de carbono, o seu corpo vai buscar energia onde? Ele vai buscar energia numa fonte específica armazenada no seu corpo, normalmente nos músculos e numa quantidade maior no fígado, do que nós chamamos de glicogênio. O que é o glicogênio? É a glicose que você consumiu anteriormente, num volume maior do que aquilo que seu corpo precisava queimar para ter energia, ele fica armazenado. Esse estoque não dura muito, em no máximo 3 dias. A maioria não chega nem a isso. O seu glicogênio vai acabar. E quando o glicogênio acaba, se você continua não comendo, isso vai acontecer com todo mundo que jejua, o seu corpo vai buscar uma outra fonte alternativa de energia. Essa outra fonte são as nossas reservas de gordura. O que são as reservas de gordura no corpo? Glicose
além do que você queimou no dia a dia, além do que seu corpo conseguia estocar como glicogênio, elas são transformadas em reservas de gordura. Na ausência dos dois primeiros, o corpo faz o processo inverso. Assim como ele transformou glicose em gordura, agora ele vai fazer o processo inverso, transformar a gordura em glicose para prover energia. Quando a Bíblia diz que Jesus sentiu fome, essa é a fome real. Não é desconforto, não é vontade de comer, é quando simplesmente, por não ter glicose, hidrato de carbono, por não ter mais glicogênio, o corpo passou a consumir as reservas de gordura que em algum momento vão terminar. O que me faz acreditar que Jesus era magro no nível profissional, estilo meu dedo minguinho. Como presumimos isso? Uma alimentação saudável, um estilo de vida de caminhada acima, né, de tudo aquilo que eu e você conhecemos hoje. Alguém fez as contas do quanto, né, Jesus teria andado, baseado nos textos que dizem, né, de onde ele saiu, aonde ele chegou, quanto tempo levou, só nos que relatam esse quadro completo. A média calculada é de que Jesus chegou a caminhar 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Alguém fez uma conta só de onde saiu, aonde foi, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos. Só nos 3 anos e meio de ministério, Jesus teria andado mais de 5.000 quilômetros a pé. Estamos falando de mais de 5 milhões de metros. Outro dia alguém ouviu essa conta e diz, ainda bem que a frase, quem diz estar nele deve andar como ele andou, não é literal. Mas porque comia uma comida natural, sem os industrializados, processados, ultraprocessados de hoje em dia, caminhava, tinha um outro estilo de vida. Evidentemente, nosso Senhor não tinha muita reserva. Isso não é difícil de entender. Eu já fiz 12 desses jejuns de 40 dias. Eu nunca tive fome. Eu nunca esgotei as reservas de gordura. Porque aqui tem reserva, meu amigo. O menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Ainda tinha gordura para queimar alguns dias. Nós temos 2 na nossa igreja que estão entre os magros profissionais, estilo meu dedo minguinho. Um deles terminou o jejum, um de 40 dias, com 2,8% de gordura corporal, só gordura marrom, para quem entende do assunto. E o outro chegou a terminar com 2,5%. Esse que terminou com 2,8%, eu estava acompanhando. E na última semana, quando ele já tinha batido em 3,5%, eu ligava para ele todo dia, você está com fome? Ele dizia, não, pastor, certeza, certeza. Eu dizia, se sentir fome, tem que parar. Porque o que é a fome? Um alerta de que as reservas terminaram. E agora o seu corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido vivo. Quando a Bíblia diz que Jesus sentiu fome, foi isso. Faltando 7 dias, eu ligo para esse irmão, está tudo bem? Ele está. Faltando 6, eu ligo para ele, tudo bem? Não está tendo fome? Não, pastor, tranquilo. Faltando 5 dias, eu ligo de novo. E aí, está tendo fome? Ele me responde assim, então. Eu já gelei. Falei, então o quê? Ele falou, estou tendo flashes de fome. Falei, o que é um flash de fome? Ele falou, pastor, dura 30 segundos. Eu falei, depois some? Some. Mesmo sem comer? Sim. Mas depois de 3 horas vai dar outro flash. O corpo dele estava enviando sinais. Suas reservas estão na iminência de terminar. E você precisa fazer algo a respeito. Quando a Bíblia diz que Jesus sente fome, nós estamos falando, não é de vontade de comer, é de desespero. É do mais elevado instinto humano, que é o de sobrevivência aguçado. E esse é o momento que Satanás tenta explorar. Porque como o jejum já chegou ao fim, a tentação não é para quebrar o jejum. Mas a tentação diz respeito ao meio de obter alimento. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Haja como Deus e não como homem. Se Jesus tivesse cedido à tentação, ele não poderia ser o nosso representante legal na cruz. Ele precisava nos substituir como homem, não como Deus. E o tempo todo ele agiu, se comportou como homem e não como Deus. Depois da ressurreição, nós vemos Paulo declarando, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em essência e identidade, nunca deixou de ser Deus, mas não lançou mão dos atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença até a glorificação. Dito isso, nós precisamos entender o nível de fome que Jesus está sentindo. Nenhum de nós nunca chegou a esse ponto. Honestamente, não conheci ninguém que chegou a esse extremo da fome, do início de um processo de inanição, né, para entender o que significa esse nível de desespero. Agora, é nesse momento de desespero, de vulnerabilidade, por menos do que isso, Esaú vendeu seu direito de primogenitura, lembre-se disso. Aliás, lembre-se
que o primeiro Adão, ele cai e cede justamente nessa área do alimento e da comida. E agora o último Adão está sendo tentado no limite, no extremo. E qual a resposta dele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, essa carne pode estar gritando desesperadamente por alimento e sustento, mas o meu espírito tem uma fome muito maior pelo alimento espiritual. O que me leva a fazer a seguinte pergunta: fome de quê tem guiado a sua vida? As pessoas vivem em função da fome. Boa parte do mundo, e a gente pode dizer que mais da metade, trabalha pelo pão que come no dia a dia. No Brasil, a gente tem um ditado e diz que o camarada está vendendo o almoço para comer a janta. É simplesmente um modo de sobrevivência. A maioria das pessoas do mundo levanta a cada novo dia para garantir o pão do dia, a sua sobrevivência. Nós não podemos dizer que as pessoas não são guiadas, né, fortemente pelo impacto que a comida tem. Mas como alguém pode chegar ao ponto onde o alimento espiritual se torna tão mais importante do que o mais alto e elevado instinto humano, que é o de sobrevivência, gritando e fazendo barulho nessa hora? Isso é digno de nota, e não apenas de nota e observação, considerando que Jesus é o nosso modelo a ser imitado e reproduzido. Eu e você temos algo sério a ser aprendido aqui. E eu queria abordar o assunto mexendo rapidamente em 3 aspectos. O primeiro é a própria distinção que Cristo faz de 2 tipos de alimento. Nem só de pão, pão natural, o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o alimento espiritual. Evidentemente, Jesus não está só dizendo que porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, novo nascimento é Espírito, que a gente precisa dos 2 tipos de alimento. Mas ele reconhece 2 distintos níveis de alimento, um para cada estrutura. A sua estrutura física, mas também a sua estrutura, o seu ser espiritual. Mas a ideia, quando a Bíblia enfatiza que há 2 tipos de alimento, não é apenas de que nós somos seres tanto naturais quanto espirituais e precisamos tanto de um quanto de outro. Mas é que um tipo de alimento pode concorrer com o outro. E isso precisa chamar a minha e a sua atenção. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e no verso 34, eu vou ler na tradução brasileira: guardai-vos, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Jesus está dizendo, preste atenção. Cuide com a forma de lidar com aquilo que você come e bebe, para que isso não sobrecarregue o seu coração. Em outras palavras, a maneira como lidamos com a alimentação natural pode afetar a nossa vida espiritual. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus falando na parábola do semeador, ele diz: a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A gente fala bastante sobre preocupação, não tanto quando deveria sobre riquezas, mas honestamente, um dos 3 aspectos aplicados no espinho, os prazeres, a gente fala muito pouco. Quando você olha que desde os primórdios da humanidade não existe festa sem comida, pode até ter festa sem música, mas não sem comida, a gente percebe que o nível de prazer que se atribui à alimentação é fora do comum. E se entra na dimensão prazer, entra na dimensão de concorrência com a palavra de Deus. Quando Nosso Senhor estava em Samaria, a Bíblia diz que ele para descansar junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. E a Bíblia diz que os seus discípulos foram à cidade para comprar comida. Quando eles voltam, Jesus está conversando com aquela mulher, ministrando a vida daquela mulher. E João 4, de 31 a 34, diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, o verso 8 de João 4 mostra que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. E quando voltam com o alimento, a cabeça deles não tem nada mais importante do que parar para comer. Então, ainda que Jesus esteja ministrando a mulher, eles vão interromper e dizer: mestre, coma.
Em outras palavras, isso é mais importante do que aquilo que o Senhor está fazendo. É nesse momento que Jesus declara: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Basicamente, ele está dizendo: vocês são guiados por isso, vocês não conseguem pensar em outra coisa além disso. Mas, olhando em termos de prioridade, eu vou classificar o que é a minha comida, o que ocupa o lugar do que a comida ocupa para vocês. Fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Nesse momento, Jesus vai dizer aos seus discípulos: levantem os seus olhos. Pare de olhar só para o umbigo de vocês. Veja os campos brancos para a colheita. E é evidente que ele está dizendo: vocês estão distraídos com algo que, na lista de prioridade de vocês, deveria ocupar uma posição inferior. Evidentemente, gente, eu não estou aqui falando contra a comida. Quando nós olhamos a doutrina dos alimentos nas Escrituras, é evidente que Deus não fez o alimento apenas para nutrição. Se fosse só para nutrição, Ele não precisava ter nos dado paladar. E alguns de nós temos superpoderes no paladar. Eu brinco que Deus poderia ter feito um único fruto lá no jardim, que tivesse todos os nutrientes que o corpo precisa. Com a mesma cor, com o mesmo cheiro, com a mesma textura, com o mesmo sabor, com o mesmo tamanho, né? E que tivesse tudo que a gente precisa. Ia ser um tédio a gente passar o resto da vida comendo só aquele único fruto, mas a sobrevivência estaria garantida. Foi isso que Deus fez? Não. Ele caprichou. Todo tipo, tamanho, cores, texturas, sabores, frutas sazonais. Você não vê a hora da estação voltar para comer. E, evidentemente, ao nos dar paladar, Deus também queria que o alimento fosse fonte de prazer. Eu não estou falando contra isso. É impossível para nós pensar vindo do Brasil para Portugal e a cabeça da gente já não rodar. Uma hora é uma tasquinha, outra hora é o bacalhau que nós vamos comer, outra hora, né, é o porquinho, né? E, evidentemente, todos, inclusive os cristãos, deveriam aprender que comer adequadamente é parte do que nós podemos chamar a bênção de Deus. Vou esperar pelo menos um amém. Deuteronômio capítulo 8, verso 10, Deus diz: vocês comerão, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Poxa, se era para comer até estarem satisfeitos e depois disso louvar o nome do Senhor seu Deus, nós não vamos simplesmente olhar e dizer: o assunto por si mesmo é problemático. Neemias capítulo 8, verso 10, a maioria das pessoas conhece um pedaço do texto, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas se você olhar o texto todo, Neemias 8:10 diz: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. As traduções mais antigas diz: comer carnes gordas, desde o secreto do porco até a picanha. Aleluia. Beber bebidas doces, enviem porções aos que não têm nada, né? A alegria do Senhor é a vossa força, e Ele está dizendo que nós podemos nos alegrar à mesa. Então preste atenção, não estou falando que não possa haver uma dimensão de prazer aí. Mas eu quero deixar claro que eu e você não podemos empolgar demais, achando que essa é a única fonte de prazer. Dito isso, segundo lugar, ao falar dos dois tipos de alimento, Jesus aplicou o conceito de fome e saciedade, tanto para o alimento natural, como para o alimento espiritual. Ambos, fome e saciedade, são aplicados ao longo das Escrituras para os dois, né, tipos de alimento. João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Fome e sede, assim como saciedade, são aplicadas no plano espiritual. Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é de alimento literal, porque serão saciados. Fome, sede, saciedade no plano espiritual. Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Agora, a mesma Bíblia que fala de fome e saciedade para os dois alimentos, ela nos chama atenção para algo que, se a gente não entender, pode parecer, inclusive, contraditório. Na versão do Sermão do Monte, registrado por Lucas, Lucas capítulo 6, verso 21, nós temos um detalhe que não aparece na menção de Mateus. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados ou fartos. Durante muito tempo eu achava que Jesus estava falando de fome literal.
Então ele está dizendo, bem-aventurado vocês, porque apesar da fome que estão passando agora, a provisão alcançará vocês. Porque Deus não vai deixá-los desamparados. Sempre acreditei que era disso que ele estava falando. Mas olha o que ele diz no verso 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Se o que Jesus está falando é sobre alimento natural, nós temos aqui uma contradição e nós temos um loop repetitivo de um problema para outro. Então vamos lá. Imagina que o cara está na condição do verso 21. Bem-aventurados são vocês que têm fome, porque vocês serão fartos. Então ele será levado do lugar da fome para a saciedade. Mas agora que ele chegou na saciedade e está farto, ele tem uma sentença de condenação. Ai de vocês que estão fartos, porque vão passar fome. Aí Deus me tira daqui e me leva de novo para o lugar da fome. Mas quando eu volto para a fome, bem-aventurados são vocês que têm fome, porque serão fartos. Aleluia, eu vou mudar de lugar. Mas a hora que eu sou saciado de novo, ai de vocês que estão fartos, porque terão fome. Nós vamos viver um loop de transição de um lugar para o outro. Sendo que em algum momento parece que Deus está nos abençoando e outro parece que Ele está simplesmente nos julgando. A pergunta é, será que Jesus em algum momento falou a respeito de fome natural? Eu quero te dizer não. Ele está dizendo, bem-aventurados vocês que têm fome das coisas espirituais, porque vocês serão fartos. Agora, antes de falar do outro verso, deixa eu te dizer como as coisas eram na casa onde eu fui criado. Eu sei que existe uma diferença entre as mães de antigamente, que lá no Brasil a gente chama de mãe raiz, e as mães da atualidade, que a gente chama de mães Nutella, que é um modo mais soft, mais suave. Na época de mamãe, e a minha era mãe raiz, ai de nós, os filhos, se pedíssemos para comer antes da hora do almoço. Era o suficiente para ela soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um evento escatológico estaria a caminho, né? E normalmente, né, se não voasse um chinelo para cima da gente, no mínimo a gente ouviria a mamãe dizendo, vocês querem comer essas porcarias, aqui fala porcaria ou é feio? Os portugueses me ajudam. Vocês querem comer essas porcarias todas, essas bugigangas, a mamãe falava. E a hora que eu for servir o alimento de verdade que vocês precisam, vocês não vão ter fome. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro ele diz, bem-aventurados os que têm fome das coisas espirituais. Ele diz, mas ai de vocês estão fartos, que encheram a barriga de docinho, de balinha, de chocolatinho antes de eu servir a comida. Porque agora que a comida chega, vocês não têm interesse. Mas preste atenção, vocês podem não ter interesse agora, mas em algum momento haverá fome. Mas diferente desses, que buscaram porque tinha fome, quando a fome de vocês chegar, não haverá mais nada para ser entregue. E vocês estarão debaixo de juízo. Isso não é diferente do que você vai encontrar, por exemplo, no livro de Amós. Em Amós, no capítulo 8, Deus, por meio do profeta, está trazendo a palavra de juízo. É importante que você entendamos que o contexto é juízo. E no verso 11, Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqui parece, poxa, vai haver um despertamento. Mas você olha os versos seguintes. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Deus está dizendo, infelizmente, quando essa fome chegar, porque vocês nunca manifestaram, porque vocês nunca demonstraram interesse, será tarde demais, e essa fome não será saciada. Há uma fome que eu e você devemos cultivar por aquilo que é espiritual. E se cultivarmos, seremos saciados. Mas quando nós nos saciamos com outras coisas e não abrimos espaço para a fome, o Senhor diz, quando a fome chegar, já não mais será possível saciá-la. Quando você olha esses ensinamentos, algo precisa afetar a minha e a sua forma de viver. Esse exemplo de Deuteronômio 8:10 que eu falei, comerão, se fartarão, bendirão o nome do Senhor seu Deus. Agora, olha o verso seguinte, o 11, que é a continuação. Esse aqui, o Senhor está dizendo, vou levar vocês a um lugar de abundância, vocês vão comer, se fartar e saciar. Agora, verso seguinte, continuação, eu vou ler do 11 ao 14 de Deuteronômio 8, que, aliás, é uma chave. Deuteronômio 8 é o texto que Jesus cita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois nós vamos chegar nesse verso 3. De 11 a 14, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus,
deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, quando vocês ergueram a mão para glorificar o Senhor, seu Deus, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava dizendo para esse grupo, eu quero que vocês comam até se fartar, eu quero que vocês prosperem, mas preste atenção, tomem cuidado. Porque vocês podem se empolgar com essas coisas e se esquecer do Senhor, seu Deus. Gente, aqui nós temos um ponto de advertência que não pode ser ignorado. Eu lembro de um dia que um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu estou confuso. Ele falou, na época em que a gente só ouvia o pregador local, o pastor, era tudo mais fácil. Foi em dias de globalização. A gente ouve todas as vertentes teológicas e a confusão está grande. Eu falei, o que está pegando? Ele falou, pastor, tem hora que eu estou ouvindo os pregadores de fé. Daqueles que você está lá sentado ouvindo, não importa se está em casa, e você está lá, eu vou voar, porque os caras estão te lembrando das promessas. Tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele é o amém. E a gente está lá, isso mesmo. E eles começam a nos lembrar das promessas de provisão, de prosperidade. E aí a gente está lá empolgado, é isso aí, eu vou prosperar, eu vou ter tudo. Mas no dia seguinte eu caio no outro canal do YouTube. E o camarada também está usando a Bíblia para descer a marreta na saciedade, na prosperidade, porque é perigoso esquecer de Deus. E ele me perguntou, e aí, quem está certo? Quem está pregando a favor da prosperidade? Ou quem está pregando contra? Eu falei, escolher entre um e outro já é a essência do seu erro. Porque a mesma Bíblia que apresenta promessas de provisão e prosperidade, apresenta advertências. A ideia nunca foi escolher entre um e outro, foi juntar tanto um quanto o outro. Se tem promessa, Deus quer que a gente chegue lá. Se tem advertência, não dá para brincar com esse lugar que nós estamos tentando chegar lá. A questão não é escolher entre uma coisa e outra. A questão é entender, Deus de fato deseja o melhor? Sim. Mas o tempo todo ele diz, mas se você se empolgar demais com essas coisas, você vai perder a essência de algo que é muito mais importante, de algo que é muito mais valioso. Agora, não significa que para ter o que é mais importante e valioso, você não precisa ter o resto. Basicamente, ele está dizendo que nós precisamos saber balancear. Aliás, isso vale para comida, isso vale para questões materiais. Falando em questões materiais, eu gostaria que você, e ainda dentro da visão de saciedade, mas não só com alimento físico, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e que a gente lesse junto a partir do verso 21 até o verso 30. Marcos, capítulo 10, de 21 a 30. Antes do verso 21, só para dar o contexto, nós temos um jovem que procura Jesus, a Bíblia não menciona o seu nome, ele é chamado apenas de um jovem rico, com uma preocupação boa, legítima. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, guarda os mandamentos. Ele pergunta quais? O Senhor começa a mencionar. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E no verso 20 ele diz, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele ainda é chamado jovem, portanto ele está dizendo desde quando era bem mais novo. Eu tenho observado isso. O jovem está interessado na vida eterna. É alguém que foi orientado na palavra de Deus, nas questões espirituais. Ele tem procurado guardar a palavra de Deus. E quando Jesus ouve essa resposta, o verso 21 diz, Jesus fitando o amou. É muito importante que a gente observe essa declaração. Jesus citando o amou. Não confunda o amou com o trollou. Porque parece para muitos crentes que Jesus quis aprontar com esse cara. Que Jesus puxou o tapete dele. Que Jesus quis sabotar a vida e a alegria desse jovem. Quando Jesus o olha e o ama profundamente, qual é a proposta feita por Jesus? O texto diz, só uma coisa te falta. Tem outra tradução de se quer ser perfeito, completo, preenchido. Uma coisa te falta. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Particularmente eu não creio que Jesus chamou esse jovem apenas para ser mais um discípulo da multidão de discípulos. Minha opinião,
Jesus está dizendo, eu tenho um lugar especial para você nesse time, nessa equipe que vai transformar o mundo. Mas o que é que acontece? O verso 22 diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A Bíblia sequer registra o seu nome. Verso 23 mostra que Jesus não deixa a bola quicando, como a gente diz na linguagem do futebol lá no Brasil. Ele aproveita o momento para ensinar os que estão à volta. Verso 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verso 24 diz, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Verso 26 diz, eles ficaram sobremodo maravilhados. Outra tradução diz, perplexos. Sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos tentar entender o que Jesus está falando aqui, porque honestamente, eu estou no ministério pastoral há 32 anos, pregando há pelo menos 35. Nasci e cresci no lar cristão. São pelo menos 38 anos de vida no Espírito. Mais de 50 assistindo culto. E eu quase nunca vi nenhum pregador expor um texto como esse. São palavras de Jesus, são parte do ensino que ele queria que chegasse a gente. Mas de alguma forma parece que a gente consegue evitar. Então, sem querer sair do trilho, já que estamos falando de fome e saciedade, vamos tentar entender o que esse texto diz. Em primeiro lugar, Jesus fala a respeito de dificuldade dos ricos entrar no reino de Deus. Mas qual a origem dessa dificuldade? Se o verso 23, como lemos, diz, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus, do que Jesus falava? Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais o pobre do que ama o rico. Ele não facilitou a salvação mais para o pobre do que facilitou para o rico. Onde se origina a dificuldade do rico entrar no reino de Deus? Ela não se origina em Deus. Ela é um problema do próprio rico. Isso precisa ficar claro entre nós. Segunda observação. A gente tem que fazer a distinção entre dificuldade e impossibilidade. Jesus diz como é difícil, Jesus nunca falou impossível, para o rico entrar no reino de Deus. Dificuldade. Os discípulos perguntam, então, quem é que pode ser salvo? Como se Jesus falasse de impossibilidade. Jesus deixa claro, para os homens pode parecer que a conversa é sobre impossibilidade. Mas para Deus tudo é possível. Então Jesus está dizendo, eu só falei sobre dificuldade, mas há uma dificuldade humana e uma possibilidade divina que pode prevalecer sobre a dificuldade humana. Então é evidente que não é Deus tentando barrar ninguém. Quando a gente considera essas falas, isso fica claro. Então a pergunta é, por que os ricos é que têm dificuldade? Lembra a história que eu contei? De quando a gente pedia para a mamãe para comer antes do almoço. Ela dizia, não, porque vocês vão se fartar do que não deve, e quando eu oferecer o que deve, vocês não têm interesse. Eu quero te dizer que algo semelhante acontece com os ricos. Lucas capítulo 12, verso 19. Agora um outro rico, não esse que desistiu do chamado de Jesus. Cristo falando sobre ele diz, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba, aproveite a vida. Ou como diz as traduções mais antigas, regala-te. Então direi o quê? A minha alma. O rico está buscando saciedade para a sua alma. Não é apenas o que ele come.
é o deleite de comer do que é melhor. Não é apenas ter dinheiro para gastar. É sentir com isso que ele é mais importante do que aqueles que não têm. O tempo todo eles estão alimentando algo na sua alma. E quando a alma está cheia e farta, não há espaço para que haja fome espiritual. E é aí que nós vamos entender a fala final de Jesus. Os discípulos argumentaram que deixaram tudo por Cristo. E Jesus replicou falando de bênçãos, tanto presentes como futuras. Nosso Senhor diz, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado pai, mães, irmãs, irmãos, né? Em outras palavras, resumindo aqui tudo, que não receba já no presente, 100 vezes mais, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus estava ensinando uma salvação por merecimento? Evidente que não. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há espaço para o mérito. Então, do que Jesus está falando para esses que deixaram tudo? Ele não está falando de merecimento. Ele está falando da importância de um esvaziamento para um novo preenchimento. Quando vocês abriram mão de tudo, me colocando à frente, vocês abriram espaço no coração para que de fato eu preencha vocês. E esse é um ingrediente necessário, indispensável, para que vocês possam acessar as coisas de Deus. Na verdade, eu ousaria dizer a você que a moeda do reino de Deus é o interesse. Pastor, moeda, eu sei que isso dói ao ouvido da gente, mas Jesus usou essa analogia. Carta à igreja de Laodiceia, ou ao anjo da igreja de Laodiceia. O que é que o Senhor vai dizer para aquela igreja? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio para ungir os seus olhos. Compre de mim. O que é um ato de compra? Alguém do lado de cá oferece algo para que, em troca, acesse o que a pessoa do lado de lá está disponibilizando. Isso significa que no reino de Deus, nosso dinheiro tem algum valor? É claro que não. Quando Simão tenta comprar a capacidade, pela imposição de mãos, transmitir o dom do Espírito, como ele vê em Pedro, a resposta de Pedro é, vá tua prata contigo a perdição, porque julgaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Nosso dinheiro não tem valor nenhum para as coisas espirituais. Quando Jesus está falando de compra, ele nunca falou de dinheiro, nem tampouco de mérito. Mas o que ele está falando é de interação. Para acessar o que eu tenho, você precisa oferecer alguma coisa. Assim como num escambo, numa troca, num comércio qualquer entre vocês, alguém para adquirir algo do outro oferece antes de receber em troca. Para acessar o que eu tenho, você tem que entrar com algo. A interação está presente em tudo, gente. Ah, pastor, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Romanos 5,2 diz que é pela fé que nós temos acesso à graça. A salvação está nos depósitos da graça. Se você não entramos com fé, não acessamos o que ele disponibiliza. Isso não tem a ver com mérito, mas tem a ver com interação. No reino de Deus, qual é a principal moeda de interação? Interesse. Às vezes prefigurado nas alegorias de fome e de sede. Se você já prestou atenção, Isaías 55, verso 1 diz assim, a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Deus está dizendo que você vai pagar, mas não é com a moeda corrente. Quem que vai acessar a água? Vocês que têm sede, venham às águas. Assim como Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. A sede é uma alegoria de interesse. Quem está entendendo? Vocês têm fome, venham comprar o meu alimento. A fome é uma alegoria de interesse. Um dia alguém me perguntou, pastor, me ajuda a entender algo que está me deixando aqui bolado, muito sem conseguir entender. Falei, ok, vamos tentar. Ele olha para mim e diz assim, Jacó trollar o irmão dele, o Esaú, no momento de fome, se aproveitar, a gente entende essa dinâmica de relacionamento entre irmãos e de alguém que é carnal. Mas ele olha para mim e fala, pastor, tenta me explicar como Jacó conseguiu a façanha de fazer com que os céus validassem o ato de compra dele.
o que o direito de primogenitura passou para ele. Eu olhei para essa pessoa e falei, a Bíblia nunca disse em lugar nenhum que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Claro, ele se tornou herdeiro. Eu falei, que ele se tornou, tudo bem. Mas o que você está dizendo que foi autenticado é uma percepção errada. O que a Bíblia diz, desde Gênesis, vai ser repetido em Hebreus, é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Os céus não autenticaram o ato de compra de Jacó, autenticaram o desprezo de Esaú. Deus não dá nada para quem não reconhece o valor daquilo. Você quer exemplos bíblicos disso? Vamos começar no Antigo Testamento. Aquela primeira geração sai do Egito, chega no Monte Sinai, Deus fala com a voz audível. A Bíblia diz que o povo fica com medo e vai dizer para Moisés, que Deus fale com você, você fale conosco, porque nós estamos com medo de ouvi-lo. Depois desse dia, Deus nunca mais falou em voz audível com o povo. Deus agora falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Por quê? Porque o povo manda em Deus e diz o que Deus fazer? Não. Porque Deus não entrega nada para quem não dá valor. Olha o que Jesus diz no Sermão da Montanha. Não deis aos cães o que é santo, nem entreguem pérolas aos porcos. Jesus não estava achando que alguém ia jogar pérola de verdade para o porco, mas ele está dizendo, você não dá algo de valor para quem não reconhece o valor do que você está oferecendo. Agora, você acha que Jesus nos mandaria fazer algo que Deus faz diferente? Se Ele está dizendo que nós não devemos dar algo de valor para quem não reconhece, você acha que Deus faria isso? Amigo, deixa eu te dizer o seguinte, a moeda de troca no reino de Deus é interesse. Agora, quem está empolgado com o alimento natural, ou com as gratificações naturais, e não consegue ter uma fome profunda, não vai acessar nada profundo no reino de Deus. É por isso que a pergunta, fome de quê? Tem guiado a mim e a você, ela é importante. Porque se eu e você não alimentamos, não nutrimos fome pelas coisas espirituais, nós não vamos longe. Alguém disse com muita propriedade, há uns anos atrás, para a gente lá no Brasil, diz, olha, o que falta para a nossa geração atual não é alimento. Nós nunca tivemos uma revelação tão grande, tão abundante da palavra. Nós nunca tivemos tantos recursos para quem quer crescer nas escrituras como temos. O que está faltando para o nosso povo é fome. Gente, as pessoas não têm ideia do que a minha geração passava. A gente não tinha versões de Bíblia diferentes, não tinha material de estudo, não acessava, aula de coisa nenhuma pela internet. Para participar de eventos, a gente fazia assim das tripas, o coração quase vendia um rim. Normalmente você ia a primeira noite dormindo dentro do ônibus porque não tinha dinheiro para o hotel, jejuava no evento, porque a única forma de bancar uma inscrição e às vezes dar uma oferta era não comer, para que depois a gente conseguisse voltar com um pouco daquilo dizendo, valeu e valeu demais. Hoje a gente olha, as pessoas têm tudo à disposição. Não sei se eu vou. Eu fico pensando, queria que tu fosse crente há 30 anos atrás, para tentar dar um pouco de valor ao que tem hoje. Mas o que está faltando para as pessoas não é alimento, é fome. Agora é lógico que isso não se aplica a vocês, estão aqui terço o dia inteiro, aleluia. Ô povo fanático, aleluia. Mas, quando nós entendemos essa dinâmica, algo que eu e você precisamos entender e compreender. O que é que eu e você podemos usar de forma intencional para evitar um exagero de saciedade na alma com aquilo que não é tão importante, a ponto disso roubar a nossa fome pelas coisas espirituais. Como podemos cultivar fome pelas coisas espirituais? Eu quero voltar no texto que Jesus citou lá em Mateus 4,4, que foi o texto que lemos no início. Mas dessa vez nós vamos ler a citação de Jesus. Se você puder, vá comigo para Deuteronômio, capítulo 8. E nós vamos ler juntos o verso 3. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O texto sagrado diz assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então eu vou ler mais uma vez. Para te dar a entender, diz Almeida Revista e Atualizada. Eu li a Nova Almeida, diz para compreender-se.
Essa palavra, né, traduzida aqui, entender, ela significa desde conhecer, perceber, descobrir, discernir, todos os seus desdobramentos de compreensão. Que nem só de pão viverá o homem. Para que vocês pudessem entender, para que vocês compreendessem. Basicamente, o que o texto está dizendo é que Deus tem uma ferramenta didática, que nos ajuda a descobrir a importância das coisas espirituais, como estando acima daquelas materiais que podem estar gerando saciedade do lado de cá, no plano natural, mas impedindo a gente de ter fome no plano espiritual. Ah, pastor, então Deus não quer que a gente tenha nada para não se distrair. Não, Ele prometeu essas coisas. Ele quer que a gente tenha, mas não se distraia. Como nós podemos garantir que vivendo essas promessas, de um lugar de abundância, porque Deus estava prometendo e oferecendo isso para os israelitas, nós não vamos comprometer o verdadeiro lugar para onde Ele nos leva e toda a advertência que Ele nos faz ao longo do caminho. E aí, por meio de Moisés, Deus está revelando. Eu fiz algumas coisas com vocês. O que é que Moisés diz? Em primeiro lugar, Deus humilhou vocês. Algumas traduções dizem, Ele afligiu vocês. Se você puder, só para efeito didático, repita comigo o verbo, diga humilhar. Só mais uma vez, como se você tivesse jantado. Humilhar. Mas além de humilhar, o texto diz, Ele os deixou passar fome, ter fome. Então diga comigo, ter fome. Agora, só mais uma vez, no volume maior, não pode ser que você teria comido ou não. Ter fome. Para que humilhar e para que levar a ter fome? Para só então, nesse momento, introduzir o maná, que ele diz, nem vocês nem seus pais conheciam. O que o maná figura, aquilo que Jesus vai aplicar em Mateus 4,4, é citado em Deuteronômio 8, tudo o que procede da boca do Senhor. O maná procedia da boca do Senhor, porque foi uma palavra de Deus, uma liberação de Deus. No livro dos Salmos é chamado de o pão dos anjos ou o pão do céu. Ele diz para que vocês acessassem o verdadeiro alimento. Deus estava tentando ajudar vocês no exercício de compreensão, humilhação e fome. Como humilhação e fome pode nos ajudar na percepção espiritual? Deus nunca quis que nenhum de nós vivesse no estado contínuo de humilhação e fome. É só olhar para as promessas dele e é evidente que ele não quer que isso seja um estado contínuo. Mas há momentos onde Deus vai nos convidar para que a gente espontaneamente possa aderir à humilhação e fome, não como estilo de vida, mas como uma vacina preventiva. Do que Deus está falando? Só existe uma ferramenta nas Escrituras que envolve humilhação e fome e que Jesus estava praticando quando citou esse versículo. Ela se chama jejum. Em todo o Antigo Testamento, o jejum é apresentado como afligir a alma. O dia da expiação era o único jejum compulsório, obrigatório, uma vez ao ano. Você pode ler Levítico 16, você não acha a palavra jejum. O Senhor diz, vocês vão afligir as almas. Ah, pastor, afligir a alma era só um sentimento. Não, Deus diz, quem não afligir a sua alma, será eliminado do meio do meu povo. Se for só um sentimento, não dá para saber quem afligiu, quem não afligiu. Não com certeza, a ponto de eliminar. No livro de Jeremias, no Antigo Testamento, depois no livro de Atos, no Novo Testamento, o dia da expiação é chamado de o dia do jejum. E aí a Bíblia que explica, a Bíblia está nos dizendo que afligir a alma é jejuar. Eu acho curioso que às vezes os crentes lá da nossa igreja dizem, ah, pastor, não sou empolgado para jejuar. Eu falo, por que não? Porque a gente fica triste. Eu digo, duh. Eu falo, a ideia é essa, é afligir a alma. Você estava esperando ter grande alegria. Outro dia um falou assim para mim, não gosto de jejuar porque eu tenho fome. Eu, duh. Eu falei, além de afligir a alma, a ideia é ter fome. Embora quem jejua com regularidade não sente a mesma fome, quem faz jejum prolongado em algum momento vai deixar de ter fome. Mas normalmente é difícil você não começar e não ter que enfrentar a fome. Mas o que eu comecei a descobrir à medida que me entregava essa prática, que quando você está afligindo a sua alma, você descobre que todas essas alegrias, e elas são parte do plano de Deus desde o início. Gente, quando o homem foi criado no início, ele tinha plena comunhão com Deus. A queda ainda não tinha acontecido, não havia separação do pecado. Comunhão plena, perfeita. Mas a Bíblia diz, Deus olha para o homem e diz, não é bom que esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora. E Deus diz, eu quero que você tenha outros tipos de alegria além da minha presença.
Deus estava falando de deleite emocional no relacionamento, Deus estava falando de deleite físico, quando Deus estabelece e cria os alimentos e permite ao homem que coma de toda a árvore, à exceção de uma que traria morte espiritual. Evidente que Deus nunca se opôs a outros tipos de alegria, desde que eles não nos roubassem da fonte primária de alegria, que é o Senhor. Deus diz, mas no dia que vocês comerem daquela encrenca, daquela árvore, vocês vão perder o acesso à fonte da plena alegria. Salmo 16, 11, Davi falando do Senhor diz, na tua presença, plenitude de alegria. Não um pouco, não muita alegria, plenitude de alegria. A sua destra, delícias perpétuas. Essa alegria não é só um sentimento etéreo, vago, subjetivo, é traduzido na forma de prazeres. Deus está dizendo, só não acesse aquilo para não perder o que vocês podem ter em mim. Mas Deus está dizendo para que vocês não se empolguem demais só com essas coisas. De tempos em tempos. Seria bom um exercício onde você se priva dessas alegrias, para que você entre na percepção de alguns deleites que são maiores, melhores e mais importantes. Estou convicto de que só há um caminho para que a nossa geração, para que as gerações a partir de nós, rumo ao tempo do fim, vivam um grande despertamento espiritual. É se nós entendemos uma ferramenta chamada jejum. Como uso recorrente. Outro dia um falou para mim, não pastor, outro dia eu fiz um jejum, mas não deu muito resultado. Falei, também conheço um cara que foi no ginásio uma vez só, não ficou fortão, desistiu. Aí ele mesmo olhou para mim e disse, falei, é o que eu estou falando para você, criatura. Se o cara não ficar forte com um dia de ginásio, não vai ficar espiritualmente bombado, fortão, com um único jejum, do qual depois você desiste e diz não tem resultado. Falei, sua musculatura espiritual precisa de exercício contínuo e não de uma vez na vida para você falar que não funcionou. Agora, quando entramos num lugar de recorrência, nós podemos simplesmente abrir um espaço dentro de nós que estava se empolgando e se entretendo com deleites menores, para que a gente alcance em Deus um nível de preenchimento fora do comum. Nos últimos anos eu comecei a falar muito sobre isso, sensibilidade para com Deus. Um gigante espiritual do Brasil que eu respeito e admiro, há uns 3 anos atrás, ele me pergunta, o que tem te feito jejuar com tanta frequência e dedicação? Falei, se o senhor tivesse me perguntado isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria a fome pelo sobrenatural. Quando comecei aos 18 anos, os mais velhos diziam, se você quer poder, aprenda um ditado. Existe, não é versículo bíblico, mas eu brinco que para essa turma era quase um versículo apócrifo, de tanto que eles acreditavam. E dizia, onde há muita oração, há muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quer ver o poder de Deus? Entre no lugar da oração e descubra a prática do jejum com ela. E eu posso te garantir, como eu falei para aquele irmão, que o jejum me deu acesso às manifestações do sobrenatural. Mas hoje, isso para mim é só efeito colateral. Virou mera consequência, uma boa consequência, diga-se de passagem. Mas não é o propósito. Hoje, eu te digo sem pestanejar, que o meu motivo principal pelo qual eu tenho me dedicado à prática do jejum é a capacidade de perceber deleites espirituais. É ver minha fome aumentando por Deus, mas ver também a minha saciedade sendo preenchida de uma forma extraordinária no plano espiritual como nunca antes. Há 2 anos e meio atrás, eu tive uma experiência que vai me acompanhar por resto da vida. A lembrança disso ainda me emociona. Eu estava no final de um desses jejuns prolongados de 40 dias. Era a madrugada do 39º dia. E Deus literalmente entrou no meu quarto. Não há palavras no vocabulário humano que possam descrever a glória que eu experimentei ali. Eu ria, eu chorava. Eu sentia muito medo, mas não era um medo ruim. Era um respeito além da capacidade de explicação por um ser infinito, grande ao extremo. A percepção no meu espírito naquela hora da grandeza de Deus era algo tão grande. Eu lembro que no dia seguinte, quando comentei com a minha esposa, com o meu filho, porque eles estavam jejuando comigo todo aquele período, eles me disseram, pai, vamos ligar para a Alice, minha filha caçula, ela também está com a gente no jejum, seria importante o senhor contar. Então agora eu estou ligando para contar para minha filha o que eles já sabiam.
Eu falei, filha, você pode falar? Ela falou, posso, pai. Eu falei, eu preciso te contar algo, sua mãe e seu irmão, eu contei para eles, estão me cobrando para te incluir o mais rápido possível. Ela falou, o que foi? Eu falei, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela, pai do céu, você viu Deus? Eu falei, graças a Deus que não. Ela, como graças a Deus que não? Eu falei, filha, não dá para explicar como algo tão prazeroso pode ser tão assombroso, assustador. Não era um medo de querer fugir, você quer correr para dentro daquilo. Mas eu lembro, eu falei, filha, eu fechei meus olhos. Ela falou, pai, mas não estava escuro? O quarto, eu falei, mas ele é luz. Eu falei, se eu vejo alguma coisa, ele está iluminando tudo. Eu falei, eu não só fechei meus olhos com força, eu cobria minhas mãos, meu rosto, meus olhos com as mãos, eu apertava. Imaginando que pudesse não ser necessário, eu me ajoelhei para apertar o rosto nas minhas mãos no chão. Eu falei, filha, eu tinha medo de enxergar, mas eu não queria ir para longe dali. Eu queria era entrar no meio daquilo. Ela falou, mas o senhor sentia de que lado ele estava? Eu falei, filha, é aí que está a dificuldade de explicar. Ele não estava de um lado ou outro, ele estava em toda parte. Ele estava de um lado, ele estava do outro, ele estava em cima, ele estava embaixo, ele estava dentro, ele estava de fora. Eu sentia que a glória dele atravessava a matéria do meu corpo, impregnava tudo. Não dá para explicar. Eu não sei quanto tempo ou quantas horas eu passei absorto por aquilo. Mas era um nível de deleite, que não há linguagem do vocabulário humano que possa explicar. E tudo que eu me lembrava era do Salmo 16, 11. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, a delícias perpétuas. Alguns dias depois, eu não me lembro quanto tempo depois, minha esposa um dia me aborda, ela olha para mim e fala, eu te conheço. Nós completamos agora 30 anos de casado, mas na época estávamos para completar 28. Ela falou, eu te conheço muito bem. Você está em crise? Eu falei, estou em crise. Ela me olha e diz, qual é a crise? É a crise dos 50? Eu já fazia alguns meses, tinha completado 50 anos. Falei, de jeito nenhum. Falei, não tem crise nenhuma dos 50 anos. Nós estamos vivendo o melhor de Deus em todas as áreas. Nosso relacionamento, nossos filhos criados, já casados, já somos avós, o ministério. Falei, não tem lugar para onde eu olho que haja crise, só gratidão, crise de gratidão. Ela falou, o que é essa crise? Eu falei, amor, dos nossos 28 anos de casado, ou quase isso, os primeiros 20 foram só semeadura. Não teve colheita. Ela falou, é verdade. Eu falei, nos últimos 8 anos, nós passamos a colher muito daquilo que ao longo de anos nós plantamos. Eu falei, olhando para a época que a gente só plantava e não colhia, teve tanta coisa que a gente queria ter e não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que a colheita chegou, e a gente pode ter, eu não quero mais. Ela falou, deve ser uma crise boa. Eu falei, tomara. Ela falou, não, é sério, isso deve ser maturidade. Eu falei, tomara, porque senão é autossabotagem. Minha esposa olha e falou, mas eu ainda não entendi a crise. E ela ainda está dentro de mim, 3 anos depois. Eu falei para ela, a crise é, porque é que nós perdemos tanto tempo, 20 anos, querendo essas coisas. Acreditando que elas nos dariam um pouquinho mais de realização. Como se a gente precisasse de Jesus e algumas coisas mais. Enquanto a gente estava distraído com o que estava faltando, nós nunca aproveitamos o que a gente sempre teve. Não na medida que poderíamos aproveitar. Eu falei, o curioso é que agora que a gente pode, essas coisas perderam a importância. Porque eu descobri um lugar de saciedade nele. Que eu estou, me perdoe se isso é feio aqui, como diz o Brasil, me lixando por resto. Sabe, eu cheguei a dizer para Deus, Deus, o Senhor é do contra. Quando eu mais queria, não tinha. Quando eu passei a não querer, agora essas coisas correm atrás da gente. E Deus me fez entender. A única razão, porque normalmente elas só vêm em abundância, quando já não são importantes, é porque elas deixaram de ser concorrência. A gente não tem percebido que muitas vezes nós estamos desejando e desejando coisas, buscando extrair delas um nível de satisfação que está nos distraindo daquilo que deveria nos preencher. E nós temos nos perdido demais com fome por coisas inferiores, a ponto de sabotar a fome maior por aquilo que realmente importa. A minha pergunta para você hoje é, fome de quê tem guiado a sua vida? Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você.
20 anos de casado no ministério pastoral, não posso dizer para você que eu não vivi coisas maravilhosas em Deus e que não cresci. Mas hoje eu consigo olhar e dizer, nós ficamos distraídos por tempo demais. Se eu pudesse voltar lá atrás hoje, as coisas teriam sido bem diferentes. Você não precisa ficar tanto tempo distraído para descobrir depois que tem algo que talvez você não esteja aproveitando tanto quanto deveria. Porque quando nos deixamos ser saciados por essas coisas, eu repito, o problema não é tê-las. O problema é quando essas coisas nos têm. Quando o crente tem as coisas, elas não são tão problemáticas. Mas quando essas coisas nos têm, quando elas ganham outro lugar de importância, nós temos algo problemático. Mas se o coração for guardado, e nós conseguimos fazer essa distinção, e entramos nesse lugar que Jesus entrou, não importa o nível de fome, essa carne gritando por alimento para a sobrevivência, as coisas espirituais são mais importantes. Nós vamos nos mover de uma forma diferenciada, como o nosso Senhor se moveu. E vamos viver algo tão extraordinário quanto Ele viveu. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Feche os seus olhos por um instante. Gostaria que você se esquecesse do resto agora. Mesmo os casais, marido e mulher que estão juntos aqui, que cada um pudesse ter o seu momento de oração. Eu sei que Deus está falando ao seu coração, enquanto princípios da palavra estão sendo expostos, mas eu acredito que de uma maneira muito pessoal. Deus quer nos levar a olhar para aquilo que tem talvez gerado um nível de saciedade maior do que deveria. Se as coisas que estão nos saciando não são as mais importantes, nós precisamos entender que elas se tornaram concorrentes da única coisa que produz a verdadeira e plena saciedade, que é a presença de Deus. Eu não creio que o plano de Deus seja que a gente precise perder certas coisas para então acordar e valorizá-lo. Se eu e você voluntariamente entendemos ao longo das Escrituras que ao mesmo tempo que Ele quer o melhor, que Ele permite até mesmo outras alegrias, que Ele tem algo maior e mais profundo, eu acredito que esse é o diferencial. A gente tem falado muito sobre avivamento, eu creio num grande mover do Espírito de Deus. Eu creio que Deus vai chacoalhar essa terra de uma forma como nunca antes aconteceu. Mas como disse Steven Nelson, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para que eu e você não vivamos um avivamento pessoal. Enquanto a gente está esperando o fogo pegar todo mundo na geral, eu e você podemos decidir aqui e agora que nós vamos entrar mais fundo no rio de Deus, que nós vamos mais longe. Eu creio que nessa noite a gente precisa entender o amor de Deus, o chamando para mais perto de si. Eu muitas vezes entrava em crise, com vontade de dizer para Deus, o Senhor está exigente demais, parece que nada nunca está bom. E demorou para que eu entendesse que não era meramente uma questão de exigência, mas é uma questão de desejo. Deus deseja uma comunhão profunda, um nível de intimidade e relacionamento com cada um de nós, maior do que tudo aquilo que nós experimentamos até hoje. Enquanto houverem coisas nos distraindo e nos prendendo, nós não vamos avançar. Eu creio que hoje é um dia propício para eu e você colocarmos diante de Deus, no altar do Senhor, algumas coisas. O livro do Apocalipse fala não apenas de Deus assentado no seu trono, Jesus à sua destra, mas fala a respeito de 24 tronos. Fala a respeito dos 24 anciãos com coroas. Eu lembro de um dia estar lendo esse texto e começar a pensar empolgado, quem são esses 24 anciãos? Será que já está definido quem são essas pessoas que vão ter um lugar tão honroso, um trono próximo do trono de Deus, uma coroa a ser colocada? E eu lembro que em algum momento eu me deixei ser alcançado, e não preciso nem chamar isso de algo maligno. A
carne da gente tem anseios que são verdadeiras armadilhas. Eu lembro que num certo momento eu perguntei: Deus, as vagas já estão completas ou dá para ser um desses 24? E o Espírito Santo só gentilmente falou comigo: leia os próximos versículos. Alguns versículos depois, a Bíblia fala desses anciãos descendo dos tronos, se curvando, tirando suas coroas diante do Cordeiro. Eu ainda lembro aquela voz dizendo: a única razão pela qual um trono e uma coroa pode te ser confiado é se você aprender a descer desse trono, colocar essa coroa no chão, com o rosto em terra, para me reverenciar e me manter em primeiro lugar. Muitas vezes nós estamos distraídos, até com as chamadas bênçãos, embriagados com elas, como Noé se embriagou com o fruto de uma bênção de Deus. E nós estamos perdendo o melhor de Deus, porque focamos de forma errada. Eu repito, eu não vim aqui te apontar o dedo, e nem Deus te trouxe aqui simplesmente para te cobrar ou condenar. O Senhor nos reúne num dia como esse para nos libertar, para nos chamar para um lugar de profundo desprendimento, para usarmos uma ferramenta de modo contínuo que pode produzir algo diferenciado na minha e na sua vida. Fala com Deus. Eu quero que os músicos já comecem a ministrar, mas eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Ore, coloque sua vida diante do Senhor. Ore como se tudo daqui para frente dependesse desse momento de oração. Ore derramando seu coração diante do Senhor. Eu pedi para você ficar em pé, mas ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, no seu lugar, aqui à frente, ou se você preferir, né, mais ao fundo. Simplesmente deixe que o Senhor te envolva nessa hora. Eu creio que é um lugar de fome e despertamento, de sede espiritual, para alcançar o nosso coração de uma forma nova, como nós ainda não experimentamos. Eu creio que Deus está nos chamando e é hora de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou para esse lugar. Eu também quero compreender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu quero colocar aos seus pés tudo aquilo que tem talvez me fascinado demais, me distraído, me saciado, enchido a minha alma, me fartado a ponto de me roubar a fome do Senhor. Eu quero mais, eu quero algo mais profundo. Apenas levante sua voz e fale com Deus. Espírito Santo, se o Senhor não soprar sobre esse lugar, sobre os nossos corações, terá sido só uma palestra, só um discurso, e nós oramos que seja mais do que isso. Que essa palavra de orientação, de alinhamento se transforme, ó Deus, num verdadeiro convite dos céus, que encontre lugar no nosso coração, lugar de resposta, lugar de correspondência. Sopra sobre nós, libera o teu fôlego de vida, desperta corações e cumpre tudo aquilo que o Senhor determinou ou predeterminou no seu conselho para esse tempo, para essa hora. Nós clamamos em nome de Jesus.